Venâncio Mondlane, mas não é só a figura de Venâncio Mondlane que pode ser aqui levantada, mas tem outros nomes que nós poderíamos aqui elencar, como é a figura, por exemplo, da Ivone Soares. Nós deixamos muito de lado. Arenão, por exemplo, que vem aqui a nos dizer democracia, nós somos a democracia, nós vamos democracia. Esse discurso era de Jagaba quando queria eliminar o comunismo lá e o socialismo. Agora já não funciona essas coisas. Nós queremos líderes com perspectiva, queremos líderes que nos digam o que querem fazer, o que vão dizer quando saiam e falem com outras nações, o que vão falar sobre nós, o que vão trazer, que tipo de investimentos que vão atrair para o nosso país, para os jovens. Olá, saudações, sejam bem-vindos ao canal. Depois da Arenamo ter anunciado o seu candidato para as próximas eleições gerais, decidimos recolher primeiro os comentários de grandes pensadores, grandes comentadores, e depois tecer o nosso comentário para refletirmos um pouco sobre este assunto. Que candidato é viável? É melhor manter a tradição e sacrificar a democracia, ou preferimos que surjam novos candidatos? E o dilema: presidente da República, presidente do partido, é melhor que seja o único? Isso ajuda a política ou não? Ou, ademais, se é viável que o presidente do partido seja diferente do presidente da República, caso seja eleito, isso no seio dos partidos políticos. Esperamos que gostem do vídeo, deixa teu like se gosta, e até a próxima e desfruta do vídeo. Atendendo ao fato de que os partidos eles devem praticar democracia também a nível interno. Esta mensagem que se transmite de forma antecipada, até que ponto pode contribuir para eliminar potenciais pré-candidatos internos no seio da própria Renan? Mas eu acredito muito que serve, de certa forma, primeiro, para medir o nível das águas e ver quem são os potenciais candidatos, principalmente à luz daquela que é a preferência do povo, em que aproveito esta oportunidade também para abrir um parênteses para fazer menção a esse aspecto que está a ser muito debatido, a questão do Venâncio Mondlane quanto à sua provável pertença em ser presidente do Partido Renal. Se nós acompanhamos o nível de insatisfação que está a ser gerado pela população, principalmente a nível governativo atual, se nós formos a ver nas diferentes frentes, e também uma insatisfação também do povo, principalmente até de um lado daqueles que não são militantes, que acabam procurando alternativas políticas face à insatisfação que tem com o governo do dia na atualidade. E quando olham para a figura do Ossuf Momad, a diferença que se faz até comparativa a nível da própria sociedade moçambicana com a figura do ex-líder Afonso Dhlakama, olha-se uma proximidade de quem poderá fazer face e trazer se calhar alguma alternativa política, como a figura, por exemplo, do Venâncio Mondlane. Mas não é só a figura do Venâncio Mondlane que pode ser aqui levantada. A figura do Venâncio Mondlane teve uma grande visibilidade a nível dessas eleições, e também está a ter uma grande estratégia que está a ser usada, que é através do impacto que está a ser apresentado pelas redes sociais ou pelas plataformas digitais. O fato é que o próprio partido não conseguiu encontrar uma forma de reinventar-se e impactar. E o Venâncio Mondlane, se calhar com aquele que era o espírito de ganhar ou capitalizar ainda mais aquela que é a ajuda, o apoio, aliás, à cidade de Maputo, conseguiu granjear essa simpatia, e essa simpatia acabou se espalhando pelos outros quadrantes. Pode até ser efeito dessa simpatia que está a ser espalhada pelos outros quadrantes e o carisma que falta no próprio presidente Ossuf Momad, que pode, de certa forma, originar para que até alguns membros do partido possam fazer alguns vídeos de campanha a favor ou em apoio ao Venâncio Mondlane. Isso é democracia, isto é fazível, isto não é nenhum crime em nenhum momento. Mas tem outros nomes que nós poderíamos aqui elencar, como é a figura, por exemplo, da Ivone Soares. Nós deixamos muito de lado a componente desta figura, que é extremamente importante, granjeia muita simpatia fora também do partido, mas acredito que também dentro do partido é uma das figuras sonantes. Eu acredito que na altura, depois da morte do presidente Afonso Dhlakama, até levantava-se essa hipótese por parte dos diversos atores políticos que poderia ser uma das figuras que iria assumir ou poderia assumir o poder no partido Renam, mas tem os ditos requisitos e eram importantes. Na altura, se eu me recordo, acho que a Ivone Soares ainda não reunia esses requisitos, e hoje ela já reúne esses requisitos.
e tenho a máxima certeza que se com o andar da carruagem e se houver um congresso, que eu também partilho da mesma opinião que o Dr. Ismael Moussa, que pode haver uma mínima probabilidade disto acontecer, mas se abrisse um congresso e de forma direta a Ivone Soares concorrer, eu acredito que o Suf Mahamat poderá estar em maus lençóis numa primeira instância. Agora, eu acredito que a não existência da realização do próprio Congresso e partir-se diretamente para o Conselho Nacional, vai haver uma forma de monopolização, vamos assim dizer, porque já vai parte o Suf Mahamat numa grande vantagem, como aqui foi muito bem dito. Isto pode jogar muito a seu favor e pode, de certa forma, matar um pouco daquele que é o processo democrático que se tenta buscar internamente para depois, externamente, tentar se transparecer e tentar granjear maior simpatia ou maior busca do povo. Portanto, eu acredito que essa insatisfação que está sendo levantada aqui poderia ser muito bem aproveitada pelo Partido Renal, mas isso também vai depender das escolhas internas a serem feitas. Se as pessoas pudessem dizer hoje se votariam ou não no Suf Mahamat, independente por um outro candidato do Partido Frelimo, qualquer que seja, nem que seja o mais votado, iríamos acabar percebendo que a maior parte das pessoas nem se calhar iriam votar. Por quê? Porque se nós não votar, ninguém vai votar. Vamos votar naquela que é a escolha interna do partido, mas a escolha interna do partido também acaba se refletindo, pode ser refletida também naquela que é a vontade ou o perfil que o povo precisa neste momento. Eu digo isto por um motivo muito simples, se calhar alguém deve estar a questionar-se por esse motivo. Desde que morreu o Afonso Dhlakama, nunca tivemos as eleições gerais no verdadeiro sentido do termo. Por que eu digo nunca tivemos as eleições gerais? É que eu entendo que são eleições quando há a possibilidade de escolher entre vários candidatos o líder que vai nos representar quando trata-se de tomar decisões que exigem o parecer de uma determinada nação. E no nosso caso, Moçambique, desde que morreu Afonso Dhlakama, nunca tivemos as eleições. Por quê? Porque nós não temos essa possibilidade de escolher o líder que vai nos representar, o líder que vai tomar as decisões por nós. Porque não há este número não há vários candidatos que nós vamos preferir. Na verdade, o que está a acontecer é que nós só vamos lá e vamos confirmar o líder que a Frelimo, depois das suas eleições, no seio do partido, nos apresenta, nós aprovamos e acabou a história. E isto é culpa de quem? Não é culpa somente da Frelimo, é culpa de todos nós moçambicanos. Numa primeira fase é culpa dos partidos da oposição. Agora, em Moçambique, não temos a oposição. A oposição não nos está prometendo aquilo que nos promete quando dialoga, quando fala conosco, porque não nos apresenta líderes que nós possamos dizer que de fato esse senhor merece a pena, esse senhor sim é digno de ser digno de ser presidente de uma república, é digno da minha confiança para responder por mim. Vamos fazer uma análise comparativa com o próprio Partido Frelimo. O próprio Partido Frelimo é uma máquina partidária porque tem recursos financeiros para que possa fazer acontecer. O Partido Renal é um partido que não tem muitos recursos para que possa trabalhar na imagem de um candidato. Então, este candidato que vier tem que estar carregado primeiro daquele que é o carisma para tentar persuadir o povo para que em termos financeiros se calhar não possa causar muita diferença ou fazer que possa criar uma diferença em termos de pujança, de presença em detrimento daquela que é a pujança financeira de um outro partido. Agora, se nós não temos indivíduos com capacidade de ser simpatia das pessoas, eu acredito que neste preciso momento poderemos até de uma certa forma, por mais que estejamos a levantar aqui a questão da maturidade política, por mais que estejamos a levantar aqui a questão de ser militar ou não, por mais que estejamos a levantar aqui os outros pressupostos, é importante olhar para aquilo que a maioria do povo moçambicano nesta altura, não olhando simplesmente para grandes cidades, mas também para os outros polos, que as pessoas já estão a ganhar uma outra perspectiva em termos daquilo que a participação política quer, porque se isso não for acontecer, eu acredito que poderemos
de um certo modo estar a levar em conta aquele que é o afundar da própria oposição de Moçambique, porque o MDM também não está com uma estrutura presidencial muito aceitável naqueles que são os padrões nacionais, mas também, por um outro ângulo, poderíamos estar a levar, se calhar, a um descalabro paulatino daquele que é o Partido Renamo. A oposição, o que tem feito é que, além de preparar-se e se apresentar verdadeiramente como uma oposição e ademais como uma alternativa positiva, viável, que possa mudar o rumo da democracia, o rumo da política moçambicana, nos apresenta mesmo as figuras. O que nós esperamos dessas figuras? Não esperamos quase nada. A Frelimo está a viver com o povo desde faz muito tempo. Há 50 anos a Frelimo convive com o povo. Já está com o povo, já sabe quais são os anseios do povo. A Frelimo, que está a governar o país desde 75, já sabe que nem todas as partes, nem todo Moçambique está eletrificado. O que vai fazer? Vai nos vender essa propaganda de que precisa de energia, porque sabe, ainda não nos deu energia. Não temos boas escolas, nossos filhos não têm boa educação. O que vai nos vender? Vai nos vender essa propaganda de que nós vamos melhorar as escolas. A Frelimo sabe muito bem que estamos desempregados porque não criou as condições mínimas possíveis para empregar os moçambicanos. Vai nos vender essa coisa, vai nos dizer que, olha lá, eu vou fazer isso, mas está nos prometer isso há 50 anos, há meio século. E nós aceitamos. E aceitamos por quê? Porque a oposição não nos dá alternativa. A oposição não sabe preparar um líder visionário, não sabe preparar um líder íntegro, um líder com uma comunicação eficaz, não sabe preparar um líder que tome as decisões, que saiba tomar decisões de forma prudente, como fazia Jacama. Não sabe preparar e trazer-nos um líder que inspira confiança e nos motiva. Não sabe preparar e trazer-nos um líder resiliente. O que nos traz a oposição? A oposição nos traz os mesmos líderes, os líderes por tradição, aqueles que são líderes, que são presidentes dos partidos. Não são essas pessoas que nós buscamos. Isso é um pouco complicado. Nós devemos escolher líderes que estão à altura, líderes que nos prometem confiança, nos inspira confiança, líderes que nos vendem, pelo menos que nos vendem os líderes da Frelimo, porque eles já sabem como que são as coisas. Agora, que nos venham aqui a oposição todos os anos, depois das eleições, que a Frelimo rouba, porque a Frelimo rouba. Vamos lá passear, sinceramente, nos trazem vocês também líderes que inspiram confiança, líderes que nós vamos confiar. Repetir os mesmos líderes todos os anos ou todas as eleições só porque são líderes dos partidos, isso não faz sentido, isso não faz mudar nada. Isso só nos diz que esses partidos não nos trazem nada e ademais nos indica que não há oposição dentro do país, porque se um partido não é flexível, como será flexível na gestão do poder quando ganha as eleições? Não, isso torna o tema um pouco mais complicado, mas eu espero que os líderes da oposição saibam preparar líderes. Mas repara que neste momento há um silêncio na Frelimo. Por quê? Porque está-se exatamente na visualização de quem vai ser o candidato. Há este relativo silêncio. Com esta decisão, entre aspas, da Renamo ter partido já para a guerra e anunciar quem é o candidato, isto vai criar também muito desânimo dentro de algumas alas do Partido Frelimo, que partiam do pressuposto de que, olha, se a Renamo lança agora num congresso em janeiro um candidato com outro perfil que possa fazer melhor sombra ao candidato da Frelimo, isto poderia forçar também mudanças dentro da Frelimo. O que vai acontecer agora é que isto aqui tem um efeito cascata, não é só dentro da Renamo. Este pronunciamento da Renamo também vai ter impacto, um dia veremos discutir sobre isso. Porque agora a Frelimo, que sabe que cometeu gafes, cometeu problemas, vai nos trazer um líder invejável que vai nos vender muito bem o seu negócio. A sua propaganda será como se diz os espanhóis, de puta madre. E nós vamos eleger a esse senhor que vai nos apresentar. Agora, se nos trazem os tradicionais que nós já conhecemos, sinceramente, e vamos esperar que a oposição ganhe. Estamos aonde? Que política estamos a fazer? Sinceramente falar, que política estamos a fazer? Eu já gravei outro vídeo falando desse aspecto, de que em Moçambique os partidos são iguais em que perspectiva? Na gestão do poder, porque não sabem dividir.
Agora não, por exemplo, que vem aqui a nos dizer democracia, democracia, nós somos a democracia, nós vamos democracia. Esse discurso era de Jagaba quando queria eliminar o comunismo lá e o socialismo. Agora já não funciona essas coisas. Nós queremos líderes com perspectiva, queremos líderes que nos digam o que querem fazer, o que vão dizer quando saiam e falem com outras nações, o que vão falar sobre nós, o que vão trazer, que tipo de investimentos que vão atrair para o nosso país, para os jovens. É esse tipo de líderes que nós queremos. Agora, que nos fala de democracia, que vai embora a democracia. Que é democracia? Democracia não é nada. Essas pessoas ou os próprios líderes não fazem com que isso seja possível.